Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso Personagens Bíblicos, programa que realizamos semanalmente aqui na TV e Rádio Manaim. Hoje, dando continuidade a uma série histórica e profética que estamos estudando sobre os 12 apóstolos de Jesus, vamos estudar hoje sobre a pessoa de Bartolomeu. Está aqui conosco mais uma vez o pastor Tiago Silva. Pastor Tiago, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Marcos. E estendemos essa saudação ao senhor e à senhora que estão conectados conosco através das multiplataformas da Igreja Cristã Maranata. Queremos deixar primeiramente um texto da Palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 6, verso 13, que diz assim: E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, o qual também chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Pastor Tiago vai dar aqui agora uma palavra introdutória sobre o chamado de Bartolomeu e aquilo que era o momento que ele foi chamado para ser um dos 12 apóstolos de Jesus. Pastor Marcos, a Bíblia, ela não menciona, por exemplo, a profissão que Bartolomeu exercia antes de seguir a Jesus. Mas nós sabemos que ele foi chamado como discípulo, enviado para aprender e depois pregar o evangelho na condição de apóstolo, né? Participando então do grupo dos 12 apóstolos, como já mencionado pelo Senhor. E o que chama a atenção na história de Bartolomeu foi sua prontidão em servir ao Senhor, largando uma vida pregressa, largando de repente toda uma história e de forma imediata estar disponível e para obedecer ao Senhor diante de uma missão e de um propósito que o Senhor havia estabelecido para ele. E nós vemos lições importantes para a igreja, para nós, como servos, nesse último momento. Porque o Senhor ele chama pessoas para missões diferentes, mas estar disponível é o fundamental. É algo que nós precisamos ter em comum, a disponibilidade. O eis-me aqui, né? Isso é essencial na vida do servo. Então, mesmo sem destaque, mesmo sem fama, o homem ele pode ser usado por Deus. Nós vamos ver aqui mais um homem, mais um discípulo que se tornou apóstolo, que não tinha um protagonismo muito grande, mas serviu ao Senhor em sinceridade, alcançando o propósito que o Senhor havia estabelecido para a vida dele. É importante nós destacarmos aqui que, por inferência, alguns estudiosos, historiadores, associam Bartolomeu a Natanael. No entanto, não há nenhuma referência bíblica que confirme isso, né? E o interessante é que o nome Bartolomeu, ele vem de origem grega, que significa filho de Tolmai, ou seja, aquele contexto do bar, que menciona filho, e o segundo nome, a origem da família, né? Sendo mais uma designação familiar ou patriárquica, ali muito utilizado ali naquela época, né? Por entanto, Natanael, ele vem de origem hebraica e significa presente de Deus. Então, esses historiadores, por inferência, né, Histórica, teológica, acabam associando Bartolomeu a Natanael. Porém, não há nenhuma referência da palavra. Isso é sustentado pelo fato de que nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, os 3 primeiros evangelhos, eles mencionam Bartolomeu sempre em conjunto com Filipe. Nós vamos observar nas passagens que Bartolomeu sempre é mencionado quando está com Filipe, enquanto no evangelho de João, Natanael é citado como companheiro do próprio Filipe também, né? Então, por inferência, há uma associação entre os nomes mencionando que são as mesmas pessoas. Interessante que o pastor Tiago falou do protagonismo que nunca foi parte da vida de Bartolomeu. Nós vemos que ao longo dos evangelhos, Bartolomeu não tem relato dele participando de milagres, por exemplo, mas ele esteve bem presente no ministério de Jesus, testemunhando dos sinais e dos ensinamentos que Jesus estava realizando. Então, Bartolomeu é tipo daquelas vidas que não buscam para si o protagonismo nem o destaque, mas sabe que o nosso papel é aprender
testemunhar e apresentar aquilo que Jesus está realizando em nosso meio, não é isso? E justamente dentro de tudo isso, né, teve um papel discreto, porém importante, no ministério do Senhor Jesus, porque Bartolomeu, ele representa justamente aqueles que seguem o Senhor Jesus com prontidão e humildade, né, dispostos a aprender, a servir. E Bartolomeu, ele demonstra justamente isso, um coração sincero, um coração humilde, disposto a aprender. E na presença do Senhor nós aprendemos todos os dias. Aprendemos através da palavra, aprendemos com a doutrina, aprendemos na comunhão com os irmãos, aprendemos na oração, né? E mesmo que a palavra ela fala, né, questionado no início, ele reconhece a autoridade de Jesus e coloca como seguidor fiel. Como seguidor fiel, e a sua atitude ela reflete o quê? Ela reflete o verdadeiro discípulo. Né? Ela reflete a sinceridade e a plenitude de ser discípulo, que é aquele que ouve, aquele que aprende e aquele que serve com simplicidade. Né? Estar naquele grupo, pastor Marcos, era algo muito importante, porque significava, de fato, estar preparado. Preparado para liderar, para pregar, para ensinar em nome do Senhor Jesus, mas ainda mais, preparado para ouvir. A palavra do Senhor ela menciona no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 1, ela diz assim, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Aí seguindo, né, até o verso 8, existem pontos específicos que diz, o Senhor Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo e pregai dizendo, é chegado o reino de Deus. Ou seja, estar entre esses 12 era algo muito importante. Tinha que reunir ali alguns atributos e algumas virtudes que um homem natural, ou um homem na sua razão, ele não consegue reunir. Mas quando nós vivemos, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, é possível compreender que esses atributos, essas virtudes, elas devem sobressair e devem anular a nossa carne, a nossa razão. Interessante essa expressão, né? Ide junto às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, esse está muito ligado ao nosso chamado, né? A anunciar uma palavra de verdade para aqueles que estão perdidos no mundo, em tantas coisas que têm os afastado de Deus. Não, e é relevante mencionar que ser contado entre os apóstolos não era um título de prestígio. Veja como é que esses homens morreram. Foram perseguidos, né? Foram perseguidos, né? Mas era um chamado à responsabilidade e uma missão. Só quem de fato compreendia esse chamado, seguia nele. E esses homens, eles conseguiram compreender isso. Né? Os discípulos eles foram capacitados, eles foram enviados a proclamar e anunciar o reino, a curar, a libertar, em nome do Senhor Jesus. Veja bem, nada era feito em nome deles, nada era feito em nome do Império Romano, mas é em nome do Senhor Jesus. E Bartolomeu, como parte desse grupo, ele foi chamado para poder viver isso. Viver essa dependência, viver essa plenitude e ensinar com verdade. Porque a palavra ela fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Eles conheceram a verdade, eles tiveram uma experiência com a verdade, foram libertos pela verdade e ensinaram a verdade. Interessante que Bartolomeu, pela Bíblia, nós vemos que ele nunca teve o protagonismo, né? Ele sempre trabalhou, digamos assim, nos bastidores. A palavra nos fala nada de milagre que ele fez ou participou, mas nós vemos que o desejo dele era estar no meio ali de Jesus, no meio da igreja, representada ali na figura dos discípulos, dos apóstolos. Nós vemos então que Bartolomeu, podemos dizer que era uma pessoa humilde, e a palavra nos fala em Mateus capítulo 23, verso 12, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, aqueles que realmente entenderam o chamado de Deus, o único desejo desses é permanecer no lugar onde Jesus está presente, né? Sabe por quê? Porque o Senhor ele vê o coração disposto antes que o mundo ou que as pessoas ao nosso redor vejam os resultados. E dentro desse contexto, pastor Marcos, esses homens foram marcados. E nós, a igreja, nós somos marcados. Nós carregamos uma marca conosco.
Mas uma marca não é uma marca que nos envergonha, não é uma marca que nos entristece, mas uma marca de que somos novas criaturas em Cristo Jesus. E nós seguimos independente das situações, das adversidades, né? E justamente isso aponta para aquilo que chamamos de continuidade apostólica. Porque mesmo após o sacrifício do Senhor Jesus, mesmo após a ascensão dele, as perseguições que continuaram acirradas, Bartolomeu ele seguiu dentro desse propósito, cumprindo o ministério e ajudando a expandir o evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem que o Senhor Jesus ele deixou em seu ministério terreno. Embora a Bíblia ela não faça menção, mas nós sabemos, por inferência ou por condição histórica, que Bartolomeu ele se tornou também um mártir, porque morreu de morte através de perseguição. Alguns historiadores mencionam que ele tenha sido esfolado, outros que ele tenha sido decapitado, mas o importante é que ele não negou a experiência que ele teve, é que não negou aquilo que ele viveu, e a marca que ele teve fez com que ele pudesse seguir sem amar a sua própria vida, fazendo cumprir, mais uma vez, a carreira e o ministério que foi proposto. Interessante é que, acredito que vale nós destacarmos aqui, pastor Marcos, que quando nós falamos de ministério aqui, nós podemos estender isso ao nosso chamado, ao chamado de um membro de grupo de louvor, ao chamado de um companheiro que está como obreiro, como diácono, que a nossa vida ela não é preciosa, contudo que a gente cumpra esse chamado, essa ordenança do Senhor para as nossas vidas. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E isso foi o que eles alcançaram e o que a igreja tem alcançado neste momento. Interessante, pastor Tiago, que quando Jesus teve ali a sua ascensão aos céus, no livro de Atos, capítulo 1, verso 14, nós vemos a expressão bíblica mostrando que todos os apóstolos estavam perseverando unanimemente em oração. O interessante, pastor, se me permite, unanimemente vem de unanimidade. Ou seja, todos estavam em comum acordo com essa ação. Vivendo no corpo, né? Vivendo no corpo, Não havia dissensão. Todo mundo estava voltado para o mesmo propósito. Isso é muito importante a gente destacar aqui, porque a igreja, ela vive em unanimidade. Ela vive em comunhão. A obra, ela consegue compreender que aquilo que nós temos como direção segura, ela vem de quem sabe de todas as coisas, não é da cabeça humana. Então não há questionamento. A unanimidade, todo mundo está de acordo. E esse conceito de unanimidade que o pastor Tiago disse é importante porque hoje o que nós temos em comum no meio da igreja é o mesmo Espírito. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a igreja que vive no corpo, a igreja que vive em comunhão, pastor Tiago, ela tem o que em comum? A mesma fé, a mesma operação do Espírito Santo, ou seja, o mesmo Deus que opera aqui no Brasil é o mesmo Deus que opera no Japão, em tantas partes desse mundo. Por quê? Porque vivemos nesta comunhão, Algo unânime, algo que não vem de nós, mas vem do Espírito Santo, não é isso? Não há divisão, não há dissensão. E o Espírito Santo, ele faz justamente isso. Ele une, ele não separa. Justamente. O Senhor, ele nos une no mesmo propósito. O Espírito nos une no mesmo propósito, não nos separa. Interessante que Bartolomeu, conforme falamos, e até mesmo podemos dizer assim, a conclusão de todo esse estudo, que o propósito dele era obedecer ao seu chamado. Bartolomeu, ele, conforme falamos, o mais importante para ele não era o destaque, não era estar sendo o centro das coisas, mas o objetivo dele era servir ao Senhor. E vivemos dias em que muitos querem estar nos pedestais da vida, a grande verdade é essa, buscando para si a glória. E nós sabemos que a glória de Deus, ele não dá para ninguém. Estamos aqui realizando a obra, mas a glória é do Senhor. Quem salva é o Senhor, quem opera é Ele. E Bartolomeu ele entendeu isso, que pequenos atos de fidelidade e serviço podem impactar muitas bênçãos de Deus para as nossas vidas. O interessante é que o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, ele nos deixou essa lição, Em momento algum, o Senhor Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, embora estivesse ali como homem, ele invocou para si esse título. Ele se colocou como rei, mas se fez homem.
né? Ele esteve como homem em seu ministério terreno. E os discípulos, como aqueles que acompanharam, que aprenderam e que pegaram essa missão para poder seguir anunciando o evangelho, passaram a viver isso. E Jesus, quando entrou ali em Jerusalém, ele podia entrar montado num cavalo branco, né? Demonstrando o seu poder, a sua realeza, mas ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, né? Mostrando a humildade, o propósito em servir ao Senhor. Ele sempre se demonstrou como humilde, né? E o próprio João Batista, certa feita, disse: importa que ele cresça E que eu diminua. e que eu diminua, né? Amém, meus queridos? Com isso, finalizamos mais um programa. Hoje aprendemos um pouco mais sobre Bartolomeu. Você que está participando conosco, é importante que você, na sua casa agora, através da palavra, possa meditar mais nesse estudo, porque nós sabemos que a palavra de Deus é um manancial inesgotável. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E na meditação e na aplicação da palavra de Deus na sua vida, nós veremos o agir de Deus, os milagres, as operações do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Desejamos assim a todos a paz do Senhor Jesus.